A nossa mente, ela se ocupa de muitas coisas, de forma diferente conforme a nossa idade, nossos compromissos, a nossa agenda, nosso nível de responsabilidade. Mas, em regra, todo mundo se ocupa, se preocupa. Todo mundo tem uma agenda e, se você não tiver, as coisas se apresentam para você e essa agenda acaba se formando. Eu vou ler aqui. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. O apóstolo aqui, ele tem um cuidado para com todo aquele que tem uma relação com o Espírito Santo, com a sua palavra. Não tem como, na oração lá de Jesus, dizendo que nós estávamos no mundo, mas não pertencíamos ao mundo, ele pede ao Pai para que nos guardássemos, fôssemos guardados por ele no mundo, porque nós iríamos ter uma agenda no mundo. Nós temos uma agenda na sociedade, nós temos uma agenda de coisas para fazer na casa, para comprar, para fazer manutenção. A gente tem uma agenda que envolve se relacionar com o mundo. Nós temos uma agenda que envolve com as expectativas, com sonhos, com aquisição, com projetos. E então, invariavelmente, a nossa mente ela vai estar ocupada ou preocupada com as coisas do mundo. E o cuidado que o apóstolo Paulo tem é que nessa dinâmica de você se preocupar em receber o vale no dia 15, de pagar os boletos, de se preocupar em ter um contrato de locação estar vencendo e procurar outro lugar para morar, e tantas outras coisas lícitas, essa dinâmica ela acaba se perpetuando durante todo o dia, depois durante uma semana, um mês, um ano, e quando você vê, você passa a ter uma vida dominada pelas coisas do mundo. E a gente não está falando exclusivamente de pecados, irmãos. Hoje eu venho dividir com vocês essa reflexão, que muitas das vezes a gente passa a perseguir um sonho, um objetivo, uma meta, e isso se torna tão grandioso, ocupa tanto espaço na nossa energia, no nosso dia a dia, que o Espírito e sua palavra ficam gelados. Ou eles não são cooperadores, não são chamados ou invocados para ser um agente de cooperação para isso que eu estou realizando, ou almejando realizar. Esse é o cuidado que o apóstolo tem. Olha, se você tiver uma mente dominada pelas coisas do mundo, inclinada para resolver as coisas do mundo, você seja ciente que tudo no mundo fica. Nada no mundo resulta em vida eterna. E você corre risco de passar a ser dominado pela carne. Porque você não é só dominado pela carne quando você peca. Aliás, antes de pecar, a carne já começou a te dominar há muito tempo. Tiago fala que nós somos atraídos pelas coisas que nos levam a pecar, pelas nossas próprias concupiscências. E é uma estrada o pecado. O pecado, ele é uma estrada, ele é um local que você chega. Ele não é uma curva, dificilmente ele é uma curva. Não sei se já aconteceu isso com você, que você vira no lugar errado e você fala, caramba, não era aqui. Acontece muito comigo no GPS, eu me confundo com aquela seta do GPS, se eu não der um zoom, eu acabo entrando antes ou descubro que é para entrar depois. E aí você tem que fazer um retorno. Só que o retorno na vida, irmãos, custa caro. O retorno na vida pode custar um perdão, uma reconciliação, um prejuízo financeiro, pode custar tempo, custar relacionamentos, porque às vezes
nós somos inclinados a perdoar, inclinados a pedir perdão, mas a outra pessoa não tem a mesma inclinação, então aquele relacionamento, ainda que no que dependa de você, na tua predisposição de restabelecer, de manter, de cuidar, o outro não quer mais. Quantas amizades hoje não são mais as mesmas que outra hora por causa de uma curva dessa? Então o apóstolo tem esse cuidado e fala, olha, presta atenção com o que você vai dormir pensando e acorda pensando. Presta atenção no que faz você suspirar, respirar fundo. Preste atenção no que te causa sensação de frustração. Porque se nós pararmos para pensar, tudo que o mundo ainda não te deu, ou tudo que você deseja no mundo, ele pode te motivar no primeiro momento, mas à medida que isso não acontece, isso passa a te frustrar, passa a consumir tuas energias, passa a consumir o teu tempo, você não se dedica a tantas outras coisas quanto aquilo, e à medida que o resultado não vem, você perde as forças, você perde a esperança, você deixa de acreditar como lá no primeiro dia. Já o Espírito é o contrário, a palavra do Espírito sempre te impulsiona, te traz esperança, te faz acreditar, te faz andar mais uma milha, porque o Espírito é um cooperador. O mundo nem sempre é um cooperador. O mundo às vezes parece que compete, ou às vezes parece que te exaure. O mundo parece aquela pessoa que fala, olha, quando você quer pegar um peixe, e aí você quer pescar ele com a vara, você nunca acerta ele, porque a água faz um espelho, né? Tem um efeito ali que distorce a imagem. Então o peixe não está ali onde teus olhos acham que ele está. Ele está mais para a direita, mais para a esquerda, mais para o fundo, mais para a superfície. E o mundo faz isso às vezes com nossos sonhos, com as nossas metas. A gente acha que está perto, mas não está tão perto. A gente acha que está garantido, mas não está tão garantido. Já o Senhor, ele nos poupa dessa frustração, porque o Espírito, ele coopera conosco. Tanto é que a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, que temem o Senhor, e andam segundo a sua palavra, seus desígnios. Então, eu queria chamar a atenção dos irmãos essa semana nesse sentido. O que tem ocupado a tua mente? Não vou dizer que não é lícito você ter sonhos, não vou dizer que não é lícito você ter metas, não vou dizer que não é lícito você ser diligente com aquilo que você propõe a fazer. Aliás, a palavra até diz isso, que antes de construir você senta, faz os cálculos para não ser envergonhado lá na frente. Apesar do tempo que essa diligência exige, apesar do tempo e das coisas que nós vamos tratar no mundo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que você não pode ser dominado por essas metas, por esses sonhos, por esses projetos. Essas coisas, elas têm que estar numa balança e, no mínimo, elas têm que estar no equilíbrio no que o Espírito quer produzir, quer fazer na minha e na sua vida. A palavra diz para nós apresentarmos as nossas necessidades, né, com súplicas e ações de graça. E muitas das vezes nós tomamos a frente dos nossos sonhos, das nossas metas, das nossas tarefas do dia a dia e esquecemos de apresentá-las ao Espírito, apresentá-las ao Senhor. E aí você fala, não, hoje eu vou fazer um chocolate quente, eu sei como é que faz. E a coisa pode não dar certo. E hoje eu vou estudar, amanhã eu vou fazer uma prova, hoje eu vou fazer um negócio, vou comprar, vou vender. E a palavra diz que para tudo que nós formos fazer, nós colocarmos diante do Senhor, aos pés do Senhor, consagrar ao Senhor. E quando você tem uma vida dominada pela carne, dominada pelas metas só do mundo, ou das coisas que você sabe fazer, você pode ter uma pesca frustrada, igual aquele apóstolo teve. Ele acordou na hora que ele estava acostumado a acordar, ele foi para o mar, segundo a maré, segundo a lua, segundo os ventos, levou lá seus sócios, outros barcos, a rede para pescar, e não deu certo.
narra as escrituras que ele estava pela manhã lavando as redes de uma pesca frustrada. E às vezes a vida não traz todos os dias bons resultados. Há dias ruins, dias bons, mas em todos eles o Senhor está presente. Agora, essa presença ela tem relevância, porque a presença do Cristo dormindo no barco não resolvia a tempestade. Quando nós estamos no comando das situações, das circunstâncias, dos sonhos, dos projetos, do casamento, da faculdade, da compra, da venda, de qualquer outra coisa, e que o Senhor está dormindo, que o Senhor não é consultado, que o corpo não é consultado, que seu pastor, seu líder não é consultado, buscando a multidões de conselheiros para buscar a sabedoria de Deus, há o risco de você se encontrar numa tempestade. Há o risco de, ao final disso tudo, você ter umas redes vazias. E não tem como culpar o Senhor, porque você, em algum momento, andou sozinho, decidiu sozinho. Em algum momento, você decidiu sem conselho, sem consulta, e não fez do Espírito um companheiro. Quando você vai se informar, ou vai tomar conhecimento das características do Espírito, do Senhor, ele é amigo, ele é companheiro, ele é advogado, ele é ajudador. Então, não tem uma situação do teu dia que você não possa se socorrer numa das características do Espírito Santo. Quando você precisa ter paz, quando você precisa ser amoroso, quando você precisa ter temperança, quando você precisa ter domínio próprio, quando você precisa ter misericórdia, quando você precisa ser manso. Tem tudo lá. Está tudo disponível no Espírito. Está tudo disponível na palavra. E aí, no mínimo, se não deu certo, é porque faltam ainda 6 mergulhos, 6 voltas. Porque se o Senhor disse, ele vai fazer, se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Mas há uma maneira de ser feita, a maneira dele. Há um tempo de acontecer, o Kairos, o tempo dele. E a carne, em regra, ela não quer esperar. E quando a carne não espera, a frustração vem em seguida. E nós não podemos apresentar essa frustração como um insucesso da palavra, como um insucesso da relação ou da verdade que há no Senhor, do compromisso que há nele. Porque, na realidade, se formos ser francos, sinceros e criteriosos, nós vamos ver que andamos sozinhos naquele período aí. Então, apesar, irmão, de tantas coisas que temos que resolver nesse mundo, não se deixe nessa dinâmica ser dominado, ter tua mente, teu coração, tua respiração, tua inspiração só pelas coisas do mundo. Porque essas coisas, elas, ainda que você consiga o resultado do teu sonho, da tua conquista, no final isso tudo fica por aqui. No final isso tudo produz enfado e cansaço. Quanta gente, não é possível que você não conheça ninguém, que estabeleceu que ia ser feliz quando casasse, ou que estabeleceu que ia ser feliz quando se formasse, estabeleceu que ia ser feliz quando comprasse um guarda-roupa novo, ou qualquer outra coisa, e logo depois você viu que a pessoa já estava com outro alvo para ser feliz, que aquilo que outra hora era um alvo de felicidade deixou de ser uma fonte de felicidade, para ser uma coisa ordinária. Então, satisfação, gozo, pleno, só no Senhor. Agora, também não conseguimos ser totalmente espirituais, a ponto de, nem fomos chamados para isso, né? De ficarmos ali só jejuando e orando. A gente tem uma sociedade para interagir, a gente tem pessoas para alcançar, tem pessoas que olham o resultado da oração, a ação, a graça, a misericórdia de Deus na nossa vida e por isso agradecem a Deus e reconhecem o Senhor, porque tentaram sem Ele e não conseguiram. Na prática, isso acaba acontecendo com o povo de Deus.
povo de Deus tem conquistas, tem livramentos, ou na ausência dessas coisas consegue suportar a vida de forma diferente daqueles que não conhecem o Senhor. E é isso que é a nossa maior bandeira. Porque as pessoas aí fora têm livros de autoajuda, ouvem sermões no YouTube, ouvem louvores quando estão chateados ou quando estão frustradas, clamam. Você acha que só eu e você que clamamos? Muita gente que clama, muita gente que clama. E a palavra que diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados e a mão está estendida é sobre todos nós. Aos que os conhecem, aos que não conhecem. Então, o fato do teu vizinho não conhecer o Senhor não quer dizer que ele tem um sopro de Deus dentro dele. E ele respira sendo beneficiado do mesmo milagre que eu e você respiramos. Ele tem a vida debaixo do controle de Deus da mesma forma. É que nós temos uma graça a mais por estarmos mais próximos, mais conscientes de quem é Deus, de quem é o Senhor. E isso aí é a misericórdia de Deus que permitiu. Não nos torna melhor que ninguém, mas nos torna mais responsáveis por isso que não o conhecem. Amém. Então eu queria incentivar os irmãos, começando pela minha vida, né, que muitas coisas tem para fazer, muitas coisas tem para resolver, e que olha para frente, para a vida, né? Como é que vai ser amanhã, como é que eu já começo a pensar como é que eu vou me aposentar, do que eu vou viver, como é que eu vou pagar minhas contas. A gente já se conhece, já consegue se permitir, se ver mais limitado, né? Tava falando hoje estive com o irmão, ele tava falando, olha, tô perto de quitar minha casa, mas eu não sei se eu compro outra, porque nem sei se vão aceitar me dar crédito. Eu já estou perto de fazer 60 anos, aí você já começa a colocar limites sobre você mesmo. Porque você está sendo um homem carnal, uma mulher carnal, você está vendo a vida, está desejando e sonhando segundo a tua mente, segundo a tua carne, e não segundo o Espírito. Nós provavelmente seríamos uma geração que jamais tomaríamos lá a terra prometida que Caleb tomou. Porque ele não se contentou em entrar na terra prometida, ele já estava na terra prometida, que manava leite e mel, mas ele queria o seu terreno, a sua chácara, né? O seu sítio. Ele, mais do que estar na terra, ele queria uma cidade específica. A Bíblia não diz que existia vigor nele. A Bíblia diz que aos 80 anos ele disse ao Senhor que por causa da promessa, nele havia vigor, havia disposição para conquistar. E eu penso que às vezes a gente conquista um pouquinho só já de Deus e já quer montar tenda, né? Já quer se descansar. E o Senhor tem tanta coisa ainda para realizar, tanta coisa ainda para fazer. Então, irmãos, não deixa a agitação da vida te tornar carnal. Não te deixa a agitação da vida se tornar independente, decidir sozinho. Não deixa a rotina, a expertise de cozinhar, de costurar, de pegar um ônibus, de decidir uma rota, te tornar independente. Porque é na rotina que somos enganados. É naquilo que a gente acha que domina, que não precisa mais de ninguém, que faz com que a gente chegue no final do dia sem pesca, sem peixe. Porque eu não preciso mais perguntar, dona Elza, para que lado eu jogo a rede. E aí não adianta olhar para o céu e reclamar, porque fomos carnais e independentes, amém? Eu vou parar por aqui para não me alongar, mas eu acredito que os irmãos compreenderam o que eu quis dizer e acredito mais ainda que o Espírito possa produzir tudo que não foi dito e além do que eu falei na vida de cada um de vocês.